Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está vendo a aula. Hoje vai ser a nossa última aula do ano, tá? Bem curtinha, só para constar no nosso programa aí. E aí vocês têm aí o tempo que quiser, né? Espero que até o dia 11 de janeiro todos tenham visto a aula e feito o exercício que eu vou deixar, ok? Maravilha, maravilha. Então, vamos lá. O que seriam alguns fenômenos ondulatórios? Seriam aqueles fenômenos relacionados às ondas, tá? Fenômenos que ocorrem para qualquer tipo de onda que a gente tiver. Eu vou discutir aqui alguns fenômenos, depois a gente vai ser mais específico quando eu falar, por exemplo, de som. Aí vou falar sobre os fenômenos ondulatórios que acontecem no som e com luz. Aí também vou falar desses fenômenos específicos que eu estou colocando agora para a luz, tá? Ambos, só para lembrar, som e luz são ondas, né? Então devem seguir esses fenômenos aí que a gente vai falar, ok? Então vamos lá. Olha só, primeira coisa que a gente vai verificar. Toda e qualquer onda, quando atinge uma matéria, então olha lá, a onda está vindo de alguma maneira e chega na matéria, tá? O que vai acontecer? Ela pode ser ou refletida, ou refratada, ou absorvida. Como eu falei para vocês, a gente vai ver isso para o som e para a luz. Mas vamos ver um exemplinho aqui da onda unidimensional em uma corda, tá? Então dá para perceber aqui, ó, pela figura, que eu amarrei duas cordas aqui, uma com uma densidade pequena, né, fininha, por assim dizer, e outra com uma densidade maior ou mais grossa, vamos pensar assim, né? Então eu dei um pulso, tá? Para facilitar, não vamos pensar numa onda completa, vamos pensar apenas um pulso de onda, tá? Então esse pulso de onda lá eu peguei de um lado da onda e dei uma chacoalhada, tá? Quando eu dei uma chacoalhada, formou esse pulso. Esse pulso vai caminhando pela corda toda, né? Vai caminhando pela corda toda com uma certa velocidade. Quando ela chegar nessa junção aqui, tá? Mais grossa, o que vai acontecer com ela? Vai acontecer as duas coisas, né? Parte dela passa para a matéria, e isso que se chama refração, né? Quando parte da onda passa para a matéria, e outra onda vai ser refletida, ou seja, ela vai voltar, né, pela mesma matéria que ela vinha caminhando, tá certo? Então, aqui a gente consegue verificar esses dois fenômenos, né? Bacana aí. Você vai falar assim, aí a absorção. De certa maneira, se a gente somar as energias que estão indo na corda mais grossa e a energia que está voltando pela corda mais fina, isso não vai dar a energia total que você tinha no início. Por quê? Parte foi absorvida pelas fibras dessa corda aqui, né? Quando ela teve a junção, tá? Então parte da energia foi absorvida aqui. Então a gente não tem a soma das energias aqui da energia inicial que a gente tinha antes, tá? Bom, uma coisa que a gente não pode esquecer nunca, tá? É que a frequência ela não vai modificar quando ela passa de um meio para o outro, tá bom? Então a frequência é sempre a mesma, quer seja para qualquer tipo de onda, tá? Essa onda tipo em corda, a onda sonora ou onda de luz, quando a gente for falar posteriormente, tá? Então a frequência só depende da frequência da fonte. Até tem um exercício resolvido ali da aula anterior que eu falo exatamente a mesma coisa, ok? Então tá, agora vamos ver mais dois fenômenos aí separadamente, tá? Porque eu não vou discutir muito isso lá na frente, quando a gente for falar nem de som nem de luz, tá? Que é a interferência de onda. Seria uma interferência de onda? Vamos pensar que é uma soma de ondas, basicamente, tá? No primeiro exemplo aqui eu tenho uma interferência construtiva. Dá pra gente perceber que eu tenho dois pulsos de onda, cada um vindo em um sentido diferente, tá? E quando eles se encontram, eles acabam que se somando, tá? Então, esse pulso aqui resultante é a soma dos dois. No caso aqui, como ambos estavam para cima, eu tive uma interferência o quê? Construtiva, tá? Porque o pulso resultante, ele é maior do que cada um dos pulsos anteriores, tá? E aí depois que ocorrer essa soma, cada uma das ondas continua se propagando no seu sentido como se nada tivesse acontecido. Olha que coisa legal, né? Só há a superposição no momento em que eles são somados, tá? Nós vamos ver depois isso em ondas de luz também. Já aqui eu tenho uma interferência o quê? Destrutiva. Dá pra ver que um pulso está para cima e outro pulso está para baixo, né? Quando eles se somam, o que vai acontecer? Eu vou ter um pulso de onda que vai ser menor, né, do que
esse primeiro pulso aqui 1, tá certo? Ou seja, isso aqui é uma interferência o quê? Destrutiva. Se a gente imaginar que os pulsos tivessem a mesma amplitude, quando somados, daria o quê? 0. Olha que coisa legal, né? Daria 0. Opa, volta lá. Daria 0, tá? E aí, de novo, essas ondas continuam no seu caminho como se nada tivesse acontecido, tá? Essa aqui é a famosa interferência destrutiva, ok? Aqui eu explico, dou um textozinho bem simplesinho do que é a interferência, né? Que é um fenômeno que ocorre quando as duas ondas ou mais se encontram e dá uma resultante, que a gente vai somar cada um dos pontos. Você pode voltar lá, eu não vou voltar agora, mas se você verificar, quando elas se encontram, cada um dos pontos da onda na corda serão somados. Aqui, né, uma figura um pouquinho mais complexa, quando você verifica ondas bidimensionais, né? Então, cada uma, aqui desse lado aqui, ó, né, praticamente a onda está completa, aqui também. Mas aqui, ó, onde elas estão se encontrando, basicamente elas começam a se somar. E aí você tem o que? Interferências construtivas e destrutivas simultaneamente. Um pedaço construtivo, outro pedaço destrutivo. Tá? Muito interessante, muito bonita aqui essa figura aqui dessas ondas aqui em água, né? O exemplinho que eu dei na aula passada é que era uma pedrinha caindo na água. Aqui você tem o que? Um gerador de ondas, né? Uma fonte que está batendo na água aqui, fazendo com que essas ondas sejam geradas. Tá ok? E também eu vou discutir o fenômeno da difração das ondas, tá? Também bem superficial, porque depois a gente vai falar um pouco mais lá em som e luz, tá? Então, essa difração é o que? Uma propriedade que as ondas têm de contornar os objetos, tá? Então, ela vai passando aqui, vou pegar aqui essa situação aqui, ela vai passando, aí chega um obstáculo. Então, o que vai acontecer? Ela vai contornar esse obstáculo, tá? Então, aqui nesse caso, como a fenda aqui, vamos pensar nisso, né? A fenda, a divisão aqui é grande o suficiente, percebe-se que a frente de onda, que são essas ondas aqui bem retas, ela continua, só que um tanto menor, tá certo? Porque ela passa a tomar o formato desse buraco aqui. Nesse outro caso aqui, ó, que a fenda é bem menor, né? A quantidade de onda que passar por aqui é muito pequena, tá certo? Uma parte aqui da onda, vamos pensar, ela vai bater aqui e vai ser refletida. Mas uma parte vai passar aqui. Essa parte que passar, o que vai acontecer com ela? Ela vai ter um formato, né, parecido com isso. Tem um ponto aqui, vamos pensar que é um ponto, então esse ponto vai ser o quê? Um novo gerador de ondas, tá? Então essas ondas que vão surgir aqui vão surgir de forma circulares, tá? Então tudo vai depender do formato dessa fenda, né? Tudo vai depender do formato dessa fenda. E aí eu estou falando em fendas, mas poderia ser um objeto também. Se tivesse sendo um objeto, ela faria a mesma coisa, ela iria contornar e ter um formato diferente do que ela era antes desse objeto. Tá certo? Como eu falei para vocês, isso aqui é só para a gente entender o que é esse fenômeno. Ok? E aí, finalizando, né? Quero desejar para todos aí um Feliz Natal, a cada um de vocês, tá? E a gente espera aí, né, do ano de 2021, que todos tenhamos uma vacina, para que possamos voltar a ter o nosso convívio, né, que tanto falta nos faz. Ok? Então, tchau para vocês e até uma próxima, certo?